hoje é sobre a NBCTG02. E o que você precisa saber? Olha o trecho que está destacado aí em vermelho. Uma entidade ela pode manter atividades em moeda estrangeira de duas formas. Beleza? Então a gente sabe que muitas empresas que operam não somente no Brasil, ela pode operar no Brasil, pode ter filiais, pode fazer empréstimos com empresas fora. A globalização é assim. Tudo funciona de maneira integrada hoje em dia e a contabilidade ela não pode restringir as operações de uma empresa, correto? Então, veja bem, a entidade pode manter atividade em moedas estrangeiras de duas formas. Ela pode ter transações em moedas estrangeiras ou pode ter operações no exterior. Então, transações em moeda estrangeira é o quê? Ela está fazendo um empréstimo de um banco lá fora, ela está emprestando dinheiro, ela está fazendo transações com moeda estrangeira, comprando e vendendo mercadorias e assim por diante, importando equipamentos. Ou pode ter operações no exterior. Operações no exterior é simplesmente você ter filiais, ter controladas, ter subsidiárias fora. Então isso é ter operações no exterior. Beleza? Então o CPC-02, taxa de câmbio, ele trata basicamente desse tema, de como você vai fazer a conversão, porque se eu estou no Brasil, a grande chance é que eu tenha que apresentar as demonstrações contábeis dessa empresa em real. Só que as minhas operações estrangeiras elas são feitas em dólar. E o CPC-02 ele traz regras acerca desse processo. Beleza? Então, olha lá. Os principais pontos envolvem quais taxas de câmbio devem ser usadas e como reportar os efeitos das mudanças na taxa de câmbio nas demonstrações contábeis. Então, veja bem, transações em moedas estrangeiras são o quê? Importações, exportações, empréstimos, operações no exterior, filial, agência, controlada, etc. Beleza? Então isso aqui é bastante importante, é o que eu já falei para vocês. Isso aqui cai bastante no exame. Agora, a nossa dica de hoje ela vai tratar sobre algumas definições que eu julgo bastante relevantes aí para a prova de vocês, tá? E que definições são essas? A primeira definição é a definição de taxa de fechamento. O que é taxa de fechamento? Taxa de fechamento é a taxa de câmbio à vista vigente ao término do período de reporte. Então, taxa de fechamento, em síntese, é você se perguntar o seguinte: qual é a taxa de câmbio na data do balanço? Então, qual é a taxa de câmbio que você tem na data do balanço? Isso diz respeito à taxa de fechamento. Taxa de fechamento é a taxa de câmbio à vista vigente ao término do período de reporte. Então, suponha que o seu exercício social se encerre dia 31 de dezembro, a taxa de fechamento vai ser a taxa de câmbio naquele dia, no dia 31 de dezembro. Além disso, vamos lá, variação cambial. Qual o conceito de variação cambial? Variação cambial é a diferença resultante da conversão de um número específico de unidades em uma moeda estrangeira para outra, a diferentes taxas cambiais. Então, variação cambial é simplesmente hoje o dólar está R$ 4,00 e no final do ano vai estar R$ 4,20. A sua variação cambial é de 20 centavos, isso aqui a gente já está acostumado aí a entender, né? Isso é uma coisa mais intuitiva. Quem já viajou para o exterior e utilizou o cartão de crédito em alguma compra que fez lá, sabe muito bem o efeito dessa variação cambial, tá bom? Taxa de câmbio é a relação de troca entre duas moedas. Então, o que significa? Para você comprar $1, você precisa de R$ 4,00. Para você comprar uma libra, você precisa de aproximadamente aí uns quase R$ 6,00 e assim por diante. A relação de troca é o que a gente chama de taxa de câmbio. Você tem que saber esses conceitos, porque quando o examinador não sabe o que vai perguntar, ele pede uma definição. Moeda estrangeira é qualquer moeda diferente da moeda funcional da entidade. Então, por exemplo, no Brasil, vamos supor Lojas Renner, que é uma empresa do varejo aqui do Brasil, a moeda funcional da Lojas Renner é o real, porque ela opera no Brasil com reais, né? Então, grande parte das lojas dela estão aqui. Ela tem algumas operações fora, mas grande parte está aqui. Então, a moeda funcional dela é o real. E aí, qual que é o conceito mais importante que você precisa saber? É o de moeda funcional. O que é moeda funcional? Moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Beleza? Então, é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Para a grande maioria das empresas que estão no Brasil,
a moeda funcional vai ser o real. Existem algumas exceções, por exemplo, a Embraer, que é uma empresa que fabrica aviões. A moeda funcional dela é o dólar, apesar dela estar no Brasil, porque tudo que ela faz praticamente é em dólar. Mas isso é uma pequena exceção. Para a grande maioria esmagadora, mais do que 99% das empresas que estão no Brasil, a moeda funcional vai ser o real. Nos Estados Unidos é o dólar e assim por diante, beleza? Então, moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. E olha só, então, você tem ainda a moeda de apresentação. É a moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas. Então vejam, por exemplo, a Embraer é uma empresa que está no Brasil. Quando você vai decidir comprar ou não ações da Embraer, você vai ter que tomar essa decisão olhando as demonstrações contábeis. Então ela está no Brasil, todas as suas operações são feitas em dólar. A moeda funcional dela é o dólar. Só que moeda de apresentação é diferente. Apesar dela ter como moeda funcional o dólar, isso você pode olhar nas demonstrações contábeis da Embraer, a moeda de apresentação é o real. Por quê? Porque as demonstrações contábeis elas são apresentadas em real, beleza? Então, grande parte das vezes a moeda funcional e a moeda de apresentação elas serão coincidentes, né? Então, se a companhia ela está no Brasil, a moeda funcional é real, a moeda de apresentação também, mas não necessariamente é a mesma coisa, beleza? Logo, moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Moeda de apresentação é a moeda na qual a empresa apresenta aí suas demonstrações contábeis. Taxa de câmbio à vista é a taxa de câmbio normalmente utilizada para a liquidação imediata das operações de câmbio. É a taxa naquele dia. Olha lá, portanto, a definição dos conceitos, lembrando que quando o examinador não sabe o que pedir, ele pede um conceito. E tudo isso está muito melhor explicado no nosso curso no CFC de AZ, tá bom, galera? Vamos lá. Taxa de câmbio, relação de troca entre duas moedas. Moeda funcional, moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Moeda estrangeira, qualquer moeda diferente da moeda funcional. Moeda de apresentação, moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas. Taxa de fechamento é a taxa de câmbio à vista vigente ao término do exercício social. Taxa de câmbio à vista é a taxa de câmbio na data em que ocorre a transação. E dois itens importantes também do CPC 02 é o item 9 e o item 10 que eu vou trazer aqui para vocês. O item 9 fala o seguinte: o ambiente econômico principal no qual a entidade opera é normalmente aquele em que principalmente ela gera e despende caixa. Logo, o ambiente econômico principal é aquele em que ela gera e despende caixa. A entidade deve considerar os seguintes fatores na determinação de sua moeda funcional. Pense, portanto, numa empresa. Vamos continuar com o exemplo da Lojas Renner, que é uma loja fácil da gente trabalhar. Vamos saber como descobrir qual que é a moeda funcional da Lojas Renner. Olha lá. Então, para determinar a moeda funcional, é a moeda que mais influencia os preços da venda de bens e serviços. Qual que é a moeda que mais influencia o preço de venda de bens e serviços da Renner? É o real, porque ela vende as coisas em reais. Do país cujas forças competitivas e regulações mais influenciam na determinação dos preços de venda para seus bens e serviços. Então, a moeda do país, moeda das lojas Renner é o quê? Brasil, porque o país que a loja Renner atua principalmente é o Brasil. A moeda que mais influencia fatores como mão de obra, matéria-prima e outros custos é o quê? Real, porque ela paga seus funcionários em real, ela compra matéria-prima em real, ela fornece seus bens e serviços em real. Os seguintes fatores também podem servir como evidências para determinar a moeda funcional. A moeda por meio da qual são originados recursos das atividades de financiamento. Então, por exemplo, quando ela pega empréstimo, ela vai pegar empréstimo geralmente em reais, beleza? Ou mesmo ações, se ela vai emitir novas ações, vai ser em real. A moeda por meio da qual os recursos gerados pelas atividades operacionais são usualmente acumulados. Logo, se você olhar o caixa dela, vai ter lá também um caixa formado por disponibilidades em reais, beleza? Isso aqui era o que você precisa saber dessa parte conceitual e vamos para a questão. 1. A definição de moeda funcional é detalhada no pronunciamento técnico CPC 02. A entidade deve considerar os seguintes fatores na determinação de sua moeda funcional, exceto, logo a questão que é uma exceção. O ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Isso é determinante para a gente saber qual é a moeda funcional? Sim. Se é a que mais influencia os custos para fornecimento de produtos ou serviços. Também.
que essa determinação pode ser livremente alterada pela administração da sociedade. Não. Então, moeda funcional não é livremente alterada. Ela não pode, no Brasil, aqui, a Lojas Renner, mudar para IEM a sua moeda funcional, ou para libra esterlina, ou para o que quer que seja. Vai ser real, a não ser que as condições mudem. Se é aquela por meio da qual são originados recursos das atividades de financiamento. Isso aqui também, que é empréstimo e ações. Gabarito, portanto, letra C. 2. A NBCTG 02 detalha as definições de moeda funcional. Conforme previsto na NBCTG 02, a moeda funcional da entidade pode ser determinada por vários fatores. Todos os critérios a seguir podem ser utilizados como evidência para definir a moeda funcional, exceto. Então, o que não serve para você evidenciar a moeda funcional? A moeda que mais influencia os preços de venda. Isso aqui está correto. Isso aqui não é o nosso gabarito, portanto. A moeda por meio da qual são originados recursos das atividades de financiamento. Isso aqui está correto também. A moeda na qual a flutuação cambial é a menor possível quando comparada ao dólar norte-americano. Opa, esse aqui é, portanto, o nosso gabarito. A moeda por meio da qual os recursos gerados pelas atividades operacionais são usualmente acumulados. Então, caixa equivalente de caixa. Portanto, isso aqui também está correto, beleza?